Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, ao programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira às 19 horas. Boa noite a todos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite, meus irmãos, boa noite a todos aqueles que comparecem aqui ao vivo nesse momento e a todos aqueles que nos assistirão depois. Uma boa noite e uma boa semana. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite aos nossos irmãos. Mais uma terça-feira aqui juntinhos para desbravar mais um tema mais um tema espírita, não é isso? Isso. Cada semana com um tema novo. E se vocês tiverem alguma sugestão, algum tema que queira que nós possamos aqui desenvolver, é só falar que a gente traz com o maior prazer. Boa noite, minha tia linda, seja bem-vinda. Vamos fazer a nossa oração inicial. Ana, você faz para a gente? Faço sim. Eu convido a todos os irmãos a fecharem os seus olhos. Esse é o nosso momento com a espiritualidade maior. Vamos esquecer os problemas, as preocupações e vamos nos entregar a esta noite de serenidade ao lado dos amigos espirituais, que possamos aprender um pouquinho mais sobre a doutrina espírita, que ela possa nos encorajar, nos dar ânimo e nos dar suporte nos momentos difíceis. Então, Senhor, nós pedimos as tuas bênçãos para a noite de estudos. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. E hoje o nosso tema é a coragem da fé. Deus sempre. E eu gostaria de começar lendo o trecho do Evangelho que fala exatamente isso. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 14. Coragem da fé.
Aquele que me confessar e me conhecer diante dos homens, eu também o reconhecerei e confessarei diante do meu Pai que está nos céus. E aquele que me renegar diante dos homens, também eu o renegarei diante do meu Pai que está nos céus. Mateus capítulo 10, versículos 32 e 33. E isso é muito interessante e muito bonito também, que para afirmar a fé que trazemos em nossos pensamentos e que estejam ali alinhados com as nossas palavras, com os nossos atos, é preciso coragem. Coragem para assumir perante a si e perante aos outros, perante ao mundo, as nossas convicções, mesmo que seja contraditório com alguns, seja motivo de chacota, de bullying, mas que tenhamos essa coragem de afirmar o nosso pensamento e alinhar esse pensamento com os nossos atos e com as nossas palavras. E isso hoje nós podemos fazer, mas no início, os primeiros cristãos, eles sofreram perseguição, agressão física, agressão verbal, tortura, e muitos pagaram com a própria vida e com a vida de seus familiares também. Mas mesmo assim, eles não negaram a sua fé, eles não negaram ao Cristo. 10 dos 12 apóstolos foram assassinados, mas não negaram o Cristo e nem os seus ensinamentos. Essa é a coragem da fé. Joana de Cusa, junto com seu filho, eles foram presos a um poste, atearam fogo neles, fizeram deles tochas humanas. Mas mesmo assim, ela não renegou o Cristo. Isso é a coragem da fé. Os cristãos no circo de Roma sabiam que iriam morrer, ser ali comidos vivos pelos leões. Mas mesmo assim, eles foram fiéis ao Cristo. Essa é a coragem da fé. E tantos outros que também foram martirizados, né? Mas que não renegaram a sua fé. Eles foram fiéis a eles, ao Cristo e a Deus. E seria, assim, muito simples para eles se eles atendessem aos apelos dos romanos, dos fariseus, dos saduceus e negassem a fé ali, da boca para fora, para depois, ali, escapava do sofrimento e depois continuava pensando, tendo as mesmas convicções. Mas eles não foram egoístas, eles não foram individualistas, eles não pensaram somente em si próprio. As suas consciências estavam já tão amadurecidas que eles não admitiam qualquer tipo de traição a si próprio. E falar algo e agir de uma outra forma, ou seja, pensar de uma outra, isso é traição aos seus próprios princípios. Então, eles eram fiéis, primeiramente, a si mesmos, porque fé implica em fidelidade. E se eles tomassem esse atalho, o cristianismo não teria chegado intacto até nós. E durante todos esses séculos foi passando, por mais que tivesse alguns que quiseram transgredir, mas sempre voltava para os eixos. Graças à coragem da fé, à fidelidade desses verdadeiros pioneiros, justa por causa deles, os ensinamentos do Cristo chegaram até nós e nós hoje podemos ser cristãos. E depois do Cristo, 19 séculos depois, Kardec também e os primeiros espíritas também tiveram que ser fiéis às suas consequências, sofreram perseguições e tudo isso para que o espiritismo cristão pudesse ser aceito, estudado, divulgado e assim tivesse chegado até nós nos dias de hoje também na sua essência, nos trazendo tantas explicações sobre o mundo invisível. Mundo esse que até então era desconhecido e tinha muita fantasia a respeito. Então, eles vieram nos trazer exatamente como é que funciona do lado de lá. E graças à coragem desses pioneiros, hoje nós podemos exercer o cristianismo livremente.
independente de qual religião nós estamos professando, porque existem várias religiões que são cristãs. Hoje, já não há fogueiras, postes com tochas humanas, crucificação, mas hoje nós temos o materialismo como grande algoz do cristianismo. Essas distrações do dia a dia que nos oferece, né? A vida nos oferece, as outras pessoas nos oferecem, tentando nos desvirtuar do caminho. Mas cabe a nós aceitarmos ou não esse desvio de conduta. Cabe a nós escolhermos entre o imediatismo ou a salvação do nosso espírito. Por exemplo, eu posso pensar, eu vou ao centro, à igreja, ao templo, enfim, ou eu vou ao cinema. Quando perguntam minha religião, o que eu respondo? Será que eu me afirmo espírita ou eu tenho medo do preconceito? Quando questionam a minha postura diante de um fato desafiador desses da vida, um perdão das ofensas, retribuir o mal com o bem, eu cedo às críticas para não me aborrecer ou reafirmo os ensinamentos do Cristo que já estão enraizados no meu coração? Ter fé é confiar, é ser fiel. Ter fé é algo constante, é algo que se enraizou dentro de nós, que é diferente de ter crença. Ter crença é acreditar. Hoje eu acredito em algo, amanhã eu posso acreditar em outra coisa, não acreditar mais naquilo. E a oração dominical, ela nos diz: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Isso é ter fé, é confiar em Deus, que é um Pai amoroso, que só quer o nosso bem. Por isso, o seja feita a vossa vontade é acreditar que Ele é o bom, que Ele é o perfeito, e que a vontade é dele e não é nossa, e que nós ainda temos muito o que aprender. Não é isso, Zé Mauro? Muito bom. Coragem da fé e Deus sempre. A Luzia nos trouxe aí uma pincelada de várias situações, de várias épocas, e eu vou aproveitar seguindo até onde nós entendemos, né? Deus sempre existiu. O homem, desde os primórdios da humanidade, sempre acreditou, percebeu que existia algo superior. Deus quis que nós tivéssemos esse sentimento em nosso espírito. Isso nós podemos traduzir como uma fé que sempre existiu dentro do homem. Existe algo, existe um Deus, e fomos caminhando. Se olharmos a história da humanidade, a nossa civilização, ela vem se formando sempre com essa discussão, com essa procura. Quem é Deus? O que é esse Criador, né? Mas nós temos a fé, sabemos que ele existe. E a vida hoje, na sociedade que vivemos, ela veio se desenvolvendo toda em cima dessa fé de muitas formas, através de muitas gerações. Como a Luzia citou algumas aí, uma construção muito difícil, com brigas, desavenças, alguns defendendo uma fé, outros atacando, o homem inventando deuses, né? Outros desmistificando, tentando buscar a verdade. Em geral, o homem sempre humanizando Deus. Deus seria aquele de cabelos longos, brancos, barba branca, né? E a gente sempre pergunta quem é Deus, e lá no Livro dos Espíritos, no primeiro capítulo, o título é Que é Deus? Deus é algo. A gente não tem como alcançar, como definir, entender o que é Deus, né? Mas a gente sente, a gente sabe que ele existe. E nessa luta o homem foi evoluindo cada vez mais na sua interpretação de Deus e na coragem da fé, que a Luzia citou alguns exemplos também. Eu vou usar aqui uma tese do Jorge Elahati, que é um palestrante espírita, muito estudioso, e ele divide em 7 fases na história da civilização, em que o homem vem tentando desvendar essa divindade e a fé. E com isso ele vem construindo a fé, e tem momentos realmente extremamente construtivos, em outros momentos a gente pode considerar destrutivos,
dolorosos, difíceis para a humanidade, mas vamos ver essa evolução. A primeira fase poderia ser considerada quando, no início da civilização, era muito difícil sobreviver. O homem precisava buscar alimentos, se proteger do frio, das intempéries, né? Então começou a surgir aquela fé baseada na busca da força interior para vencer as dificuldades, vencer os obstáculos, que eram muitos. Então a fé era voltada para o poder, a coragem, a força de vontade de lutar para vencer. Formaram-se então a imagem, a ideia de deuses fortes, poderosos, lutadores, que inclusive incitavam homens a lutar contra homens, para dominá-los, conseguir a terra, conseguir o cultivo, escravizar outros homens. Era a coragem necessária à fé naquele primórdio da civilização. Uma segunda fase seria quando os homens começaram a estruturar as suas religiões, né? Começaram a surgir os rituais, os paramentos, surgiram as escolas religiosas, os iniciados, aqueles poderosos que seriam os que se comunicavam com Deus e que deveriam ser respeitados como tal, surgindo então toda aquela pompa, formando as religiões como poder. A terceira fase, nessa fase então a fé passa a ter um outro propósito, um propósito mais de estabelecer regras e condutas, e formar regras para a sociedade que deveriam ser seguidas sempre. Já não era só buscar a compreensão do que era Deus, mas de dar aos homens as regras como deveriam agir, como deveriam se portar, segundo o entendimento daqueles que comandavam as religiões e que deveriam dizer o que Deus queria dos homens, acarretando aí na literatura greco-romana, que dizia como o homem devia agir para ser bem recebido por Deus, né? Os judeus que criaram um código com mais de 600 mandamentos a serem seguidos, e assim as diversas religiões apresentavam as suas verdades relativas em relação aos destinos dos homens e a coragem que era preciso para seguir todas essas regras e rituais na fé. A quarta fase. Aí vem aquele momento magnífico para a humanidade, né? Onde podemos dizer que o amor encarna no nosso planeta. Quando vem aquele mestre que traz a lição do amor ao próximo, do amor acima de tudo, de um Deus bom, misericordioso, um Deus do amor. Essa fase é quando Jesus chega à Terra, passa a sua mensagem, a boa nova, realiza os seus prodígios, que na verdade foram efeitos mediúnicos que ele utilizou, fazendo as curas, mostrando ao homem que existia um outro mundo além desse, a vida após essa vida. Esse momento foi um momento magnífico para a humanidade. Mas continua, tem mais. Eu vou continuar o próximo bloco com a quinta fase. Ana Lu. Este tema da noite, eu creio que nada é por acaso. Eu acho que é aquele toquezinho para que todos nós possamos nos aproximar mais de Deus. Às vezes, na correria do dia a dia, a gente não para e não agradece ao Criador pela oportunidade de nós estarmos aqui, pelas conquistas, realizações, pela saúde que a gente tem. Então, hoje, vamos tirar esses minutos para que a gente possa pensar mais em Deus. E na questão número 1, o Zé Mauro já explicou, na questão número 1 do Livro dos Espíritos, a questão é, que é Deus? E a espiritualidade responde que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Complementando, a Gênese, no capítulo 2º, traz um capítulo inteiro falando de Deus. E poucas pessoas têm interesse em estudar. Em falar assim, mas como é que funciona isso? A gente já viu que Deus não é uma pessoa. Mas eu sempre falo para as pessoas, se você se sente à vontade de imaginar um senhor de barba branca, de cabelo branco,
faça isso. Mas se para você é uma energia, é uma luz, não faz mal. Imagine essa energia, essa luz, mas aproxime-se dessa energia, né? Porque a gente tem, por vezes, a mania de deixar para lá. Então, estudando um pouquinho aqui a Gênese, no capítulo 2, existência de Deus, nos é dito, sendo Deus a causa primeira de todas as coisas, o ponto de partida de tudo, o eixo sobre o qual repousa o edifício da criação, é o ponto que importa considerar antes de tudo. Então, a gente deveria lembrar que antes da nossa vaidade, da nossa prepotência, do nosso medo, tem um Criador amoroso, que tem um amor incondicional com todos nós e que tem um compromisso de cuidar, de zelar pela nossa caminhada. Mas a gente, assim, é tão imperfeito que a gente não consegue alcançar o que é este amor incondicional. E durante muito tempo, e ainda para algumas pessoas, esse Criador, esse Deus, ele castiga. Ele é aquele pai que fala, tá vendo? Você não fez do jeito que eu queria, então agora eu vou te castigar. E estudando a doutrina espírita, nós vamos observar que essa figura desse pai que castiga não existe. Porque ele é só amor. Porque ele quer o melhor para todos nós, sem distinção. Para o criminoso, para aquele que ainda é ateu, que se diz ateu, para aquele que às vezes pede socorro só no momento de que está ali passando um sufoco, aí Deus, por favor, me ajuda. Ele não faz essa distinção que a gente, nós que somos assim, né? Imperfeitos, e colocamos assim, para o fulano eu vou tratar assim, agora esse aqui eu trato assim, enquadrando cada um de uma forma. O nosso Criador não age assim. E aí, a gente vai observar por que ele não age assim. E para poder compreender um pouco mais porque essa grandiosidade, esse amor incondicional, nós vamos estudar um pouquinho sobre da natureza divina. E esses atributos aqui, que vêm escritos aqui na Gênesis, é o que nós deveríamos pensar todos os dias. Não que nós vamos ser como Deus, mas que a gente possa lembrar dessa amorosidade. Da natureza divina, nos diz assim, não é dado ao homem sondar a natureza íntima de Deus. Para compreender Deus, nos falta ainda o sentido que não se adquire senão pela completa depuração do espírito. Então, a gente ainda precisa se depurar muito, deixar muita coisa aí, fazer muitos reajustes para que a gente possa começar a compreender um pouco mais sobre Deus. Mas o homem não pode penetrar a sua essência, sendo a sua existência dada como premissa, pode pelo raciocínio chegar ao conhecimento dos seus atributos necessários. Porque, em vendo o que não pode deixar, sem cessar de ser Deus, disso conclui o que deve ser. E aí, a partir aqui do item 9, vem esses atributos que eu vou falar rapidamente, não vou falar todos, mas vamos citar alguns para que a gente possa entender um pouquinho mais sobre a natureza divina. Deus é a suprema e soberana inteligência. A inteligência do homem é limitada. E por quantas vezes o homem se acha mais esperto, mais inteligente do que Deus? Acha que sabe tudo. E chega lá na frente, ele fala, eu estava errado. Deus é eterno, quer dizer, que não teve começo e nem terá fim. Então, não adianta a gente ficar tentando mensurar, tentar descobrir. O que a gente precisa fazer é sentir. Deus é imutável. Se estivesse sujeito a mudanças, as leis que regem o universo
não teriam nenhuma estabilidade. As leis dos homens sempre vêm mudando. E por muitas vezes nós achamos que as leis dos homens são como as leis de Deus. E elas não têm nada a ver. E quando a gente chega a essa conclusão e consegue trazer isso para o nosso dia a dia, para a nossa vida, a gente vai observando que as leis dos homens, elas são imperfeitas, porque são feitas pelos homens. Mas a lei de Deus, a lei que rege o universo, que é imutável, ela é perfeita, porque ela é feita por esse Criador. Deus é imaterial, quer dizer que a sua natureza difere de tudo o que chamamos matéria. Deus é soberanamente justo e bom. E é essa questão que nós deveríamos lembrar todos os dias e afastar a figura do Deus que castiga. A sabedoria providencial das leis divinas se revela nas pequenas coisas como nas maiores. E essa sabedoria não permite duvidar nem da sua justiça, nem da sua bondade. Se essa questão trazida no item 14, de que ele é soberanamente justo e bom, estivesse realmente dentro de nós, nos nossos espíritos, se nós carregássemos isso diante de todas as circunstâncias difíceis que nós passamos na vida, nós teríamos mais a coragem da fé que está sendo estudada na noite de hoje. E é por isso que o convite da noite é que a gente conheça cada vez mais esse Criador amoroso, para que a gente possa cada vez mais sentir esse amor incondicional do nosso Criador e, consequentemente, ir aumentando a nossa coragem. Não é isso, Luzia? Sem dúvida. Tem duas mensagens aqui do Antônio para você. Ana Lu, temos que aprender a dar graças todos os dias e horas por tudo que ele faz por todos nós. Isso mesmo. É verdade, né, Antônio? Esse processo de burilamento, na minha concepção, é igual ao processo de decantação da água. Esse processo é muito lento, depende muito de cada um de nós. Isso mesmo. Livre-arbítrio, e cada um tem o seu momento, tem um grau evolutivo, né? E nós vamos descobrindo isso aos pouquinhos. Nós vamos, conforme vamos conhecendo a doutrina, a gente vai estudando, a gente vai vendo que é agradável a gente conhecer Deus, é prazeroso. Analogia. Caiu. Daqui a pouco ele volta. É isso. No Evangelho, no capítulo 19, fala que a fé transporta montanhas. E fala do poder da fé, que é a parábola do grão de mostarda, que é quando os discípulos, um pai chega com um filho, né, tentando curá-lo, né, diz que ele é lunático, é o termo que usa, e eles não conseguem, levam a Jesus e Jesus cura. E aí eles perguntam, por que não podemos, nós outros, expulsar esse demônio? Respondeu-lhe Jesus, por causa da vossa incredulidade, pois em verdade vos digo, se tivesses a fé, o tamanho do grão de mostarda, dirias a essa montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria. E nada vos seria impossível. Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Jesus, ele usou como exemplo o grão de mostarda, porque era o menor grão que se conhecia na época, tinha em torno de 1 milímetro, 2 milímetros mais ou menos. E depois de se desenvolver, se torna uma árvore grande e frondosa, de quase 2 metros, né? Uns dizem que dá 2, outros dão 3 metros, mas enfim, vamos ficar no meio, 2 metros. Então, por isso que ele diz que se tivéssemos a fé, mesmo que pequenina, daquele do tamanho do grão de mostarda, mas sem oscilação, né? Aquela fé, confio, não confio, confio, não confio, confio, não confio. E se nós tivéssemos realmente essa fé, mesmo pequena,
mas uma fé verdadeira, aquele confiar sem oscilação, poderíamos realizar coisas prodigiosas, assim como os apóstolos fizeram. Poderíamos deslocar montanhas, assim como os apóstolos fizeram. E é claro que aqui não está se falando de montanha físico, né, um monte, mas sim no sentido moral. E quais são essas montanhas que nós podemos transportar? Ou seja, eliminar? São as nossas dificuldades que ainda carregamos, as resistências, a má vontade, os preconceitos, os interesses materiais acima dos interesses espirituais, as nossas mais paixões que ainda carregamos pelos milênios, que é o egoísmo, o orgulho, a vaidade. Por esse ensinamento do grão de mostarda, Jesus esclarece que a fé, ela possui um poder inimaginável, a ponto de transportar essas montanhas. Quando nós realmente acreditamos, mais do que acreditamos, nós confiamos e somos fiéis a Deus, uma verdadeira transformação acontece conosco. Ainda que a nossa fé seja pequena, do tamanho de um grão de mostarda, porque nós ainda somos muito imperfeitos. E que ela, a fé, né, se desenvolve através do trabalho incessante no bem. É algo que a gente pode adquirir de uma hora para outra. Não é assim, é trabalhando, trabalhando, trabalhando. Exige esforço, dedicação, perseverança. E a fé legítima dá uma espécie de paz, né? E ao mesmo tempo de lucidez, porque permite que a gente consiga ver a meta que se quer alcançar e os meios pelos quais podemos atingir essa meta. Nos dá absoluta confiança para seguir caminhando, com passos firmes, confiantes no Pai. E essa parábola do grão de mostarda, ela tem duas questões para nós analisarmos. São questões imprescindíveis para a nossa melhoria espiritual, que é a importância da fé e o esforço para poder desenvolver essa fé. Porque fé não é acreditar, é confiar, é ser fiel. Confiança em Deus, confiança em si mesmo. Fé é diferente de crença, porque crença a gente acredita hoje, amanhã pode não acreditar. Fé é a mãe de todas as virtudes. Ela requer um comprometimento. E crença requer envolvimento. Aí você pode me perguntar, qual a diferença entre comprometimento e envolvimento? A galinha, quando põe o ovo, ela está envolvida com o ovo. Agora, a partir do momento que esse ovo vira omelete, isso é um comprometimento, porque ele está totalmente envolvido e isso não tem mais volta. Fé é confiar, crença é acreditar, fé é se colocar inteiramente à disposição. E crença não. Crença você pode sair a hora que achar. Hoje eu estou acreditando, amanhã eu não estou, então eu acho que não é mais o meu lugar aqui, então eu saio. Fé é poder nos entregarmos, mesmo que ainda não possamos entender totalmente os desígnios do Pai, mas nós confiamos e somos fiéis, porque fé é relacionamento. Nós, quando confiamos em alguém, nós só confiamos depois de um certo relacionamento, não é isso? Com essa pessoa. E nós, seres humanos, ainda imperfeitos, nós temos muita dificuldade de nos relacionarmos com o outro. O outro, a gente acha que é a nossa extensão. Tem muita gente que ainda acha que o outro é a nossa extensão e não acredita na opinião alheia, não aceita a opinião alheia, acha que o outro tem que ter a mesma opinião, pensar como a gente e agir como a gente. Nessa questão, Deus é o outro nesse relacionamento. Nós achamos que Deus tem que ter os nossos sentimentos, que são muito pequenos, e a pensar como nós. Então, nós temos que aprender a confiar e acreditar que Ele sempre sabe o melhor para a gente.
Nós temos que criar esse relacionamento com Deus. Deus é absoluto, nós somos relativos. Nós devemos aprender a entregar a nossa vida na mão de Deus e não tirar. Porque a gente entrega e aí vê que está demorando um pouquinho, que não é bem aquilo que a gente estava querendo, a gente vai lá e tira. Aí quebra, cai, machuca o joelhinho, e aí vai, volta e coloca de novo nas mãos de Deus. Porque se nós tivermos fé, nós podemos até passar um momento de solidão, mas não de desamparo. Nós podemos passar por dores, mas vamos ter uma consolação, um amparo. Nós não vamos ficar desamparados. Nós podemos até passar por espinhos na nossa vida, mas também vamos ter o perfume das flores, que a espiritualidade amiga está ali do nosso lado para nos dar, para nos fortalecer. E isso que é importante. Antes de passar para o Zé Mauro, deixa eu ver aqui o que é o Antônio. Nossa fé tem que ser do tamanho do amor do nosso Criador, que é imensurável. Ah, Antônio, com certeza. Se nós tivéssemos a fé desse tamanho, ou até um pouquinho menor, nós já teríamos transportado todas essas montanhas que nós carregamos pelos séculos, pelos milênios dentro de nós. Né, Zé Mauro? Isso aí. Vamos chegar lá um dia, né? Mas acho que ainda estamos longe do meio do caminho, mas vamos chegar lá. Nós chegamos, então, na quarta fase, que é aquele momento maravilhoso para a humanidade, que Jesus vem entre nós e muda o mundo, né? Estamos aqui hoje fortemente em consequência dessa vinda de Jesus, né? Mas Jesus disse, não vim trazer a paz, mas a espada. E muita gente não entende, a gente tem até estudos sobre essa frase, porque ela é muito profunda. E aquela fé, que a coragem da fé era ter a força sobre os outros homens no início, das religiões e seu poder, algumas religiões chegando em determinadas épocas, as religiões a governar países praticamente, aquela de seguir corretamente as regras e rituais, e a coragem da fé passa, então, a ser a da coragem de, através dos ensinamentos do Mestre Jesus, se libertar desses grilhões que haviam se criado, né, que nos prendiam e não deixavam que a nossa alma, nosso espírito se elevasse verdadeiramente na direção do amor, da luz, na direção de Deus. Então, nessa fase, muitas almas se libertaram, né, conhecendo e acompanhando a mensagem, os ensinamentos de Jesus, e começa a se criar a capacidade do homem ir contra as religiões estabelecidas, como o próprio Jesus, né, teve que ali combater fortemente e foi fortemente combatido pela religião estabelecida da época. E com a vinda de Jesus surge o cristianismo, seus seguidores, esses cristãos inicialmente esses mártires, que já falamos aqui, né, começa a se criar então um novo movimento. E acaba que Roma assume isso, depois de tanta perseguição, e cria a Igreja Romana. E isso vai acarretar em guerras religiosas, guerra de católicos e protestantes, as cruzadas, né? Tudo aquilo que a gente sabe, aquele banho de sangue causado por essas religiões. E a coragem da fé passou a ser matar aqueles que pensavam diferente de nós, ir para a guerra em nome de Deus, né? Então, em nome da fé, a intolerância religiosa faz correr muito sangue. E essa fé intolerante criou as fogueiras, os instrumentos de torturas, muito choro, muita dor, tudo aquilo que a gente sabe, a época da Inquisição, inclusive. E aí vem uma quinta fase. Então, vem com o surgimento da ciência e filosofia do século XIX, né? Nós temos o movimento do iluminismo, quando, então, essas duas irmãs, ciência e filosofia, vão apunhalar a fé, aquela fé obscura que se criara, aquela fé que gerava sofrimento, sangue, brigas, lutas fratricidas, né, entre irmãos. E esse período
tenta-se então destruir a fé, abafar qualquer coisa que falasse na existência de Deus, de algo superior àquilo que já era conhecido, da existência de vida após a morte. Tudo isso deveria ser destruído desde que não estivesse dentro das comprovações científicas da época, né? Foi um período em que a coragem da fé era a coragem de afrontar a fé do outro, de afrontar inclusive a religião, certo de que assim poderíamos ser uma civilização melhor do que aquela que vinha sendo, né? Era o culto apenas ao que pudesse ser comprovado pela ciência da época. O homem, então, se distancia de Deus e cresce o materialismo. Houve até um movimento materialista, né? A gente tem no filme de Bezerra de Menezes aquele momento que ele é desafiado pelos materialistas e dá uma bela lição diante deles. Mas aí vem a sexta fase. Nós temos, então, a intolerância religiosa de um lado e a negação de outro. E entre esses dois extremos surge a lucidez com o surgimento da doutrina espírita, o Consolador prometido. A doutrina com aquela fé raciocinada que cria, então, um diálogo de entendimento entre a fé, a ciência e a filosofia, resultando no pensamento belíssimo que concede razão a todas elas, encontrando o ponto de equilíbrio em que a razão pode encarar plenamente toda a história da humanidade junto com a fé. E as duas juntas escreveram as suas obras sem que uma contradiga a outra, porque ciência e religião, elas são originadas da mesma fonte, que é Deus, né? Tudo que vem, que nós conseguimos na ciência, é Deus que nos envia. E tudo que nós conseguimos na fé, na nossa espiritualização, falamos aqui em religião no sentido de se espiritualizar, de estar estudando os ensinamentos do Cristo, também vem de Deus, né? Elas não podem se contradizer. Essa é a fase que leva, então, o homem a tentar ao entendimento e vai dar ao homem a capacidade de, ora, dar razão a uma parte, ora, dar razão a outra, com serenidade, né? E Kardec disse, entre a religião e a ciência, fique com a ciência. Um dia vocês vão alcançar, elas vão se equilibrar, né? Então, é onde religião, filosofia e ciência caminham juntos. E aí vem uma sétima fase. Quem é essa sétima fase? Ela ainda não chegou. Mas se não chegou, como é que nós podemos, então, falar dela aqui? Podemos, porque a espiritualidade já nos disse que ela está por vir. Já está começando a transição. É a fase do mundo de regeneração. Um mundo onde a fé andará aliada à sabedoria. E quem vai vencer nesse mundo é a lei do amor. Do amor com a ciência e a fé, todos juntos, tudo caminhará junto, comandado pela sabedoria e, principalmente, pelo amor trazido pelo Cristo. Ana Lu? Isso mesmo. Bom, eu gostaria de trazer mais um trechinho aqui da Gênesis, que fala sobre a providência, né? E é muito interessante, eu vou ler só um primeiro parágrafo, e para nós podermos entender mais sobre essa aliança que nós temos com o nosso Criador, como ela é importante. A Gênesis, no capítulo 2, né, item 20, nos diz o seguinte: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Deus está por toda parte e tudo vê, tudo preside, mesmo as menores coisas. É nisso que consiste a ação providencial. Se nós nos lembrássemos disso, naqueles momentos em que nós estamos passando por aquele problema que, assim, na nossa visão não tem solução, nós vamos falar assim: eu não estou conseguindo enxergar a solução, mas o meu Pai tem uma solução, porque Ele sabe de tudo. E aí, eu vou trazer o capítulo 26 do livro Entrega-te a Deus, de Valdo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, que nos traz uma preciosa lição
para nós termos fé, para nós termos coragem, para nós acreditarmos que Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. E é intitulado o capítulo 26, Deus sempre. É isso que temos que ter em mente quando estamos passando por um problema de saúde, um problema familiar, algo que a gente não consegue alcançar uma solução, mas o nosso Pai sabe como solucionar. Mesmo que não estejam conscientes desse sublime compromisso, Deus sempre está contigo desde o momento em que foste criado. Deus está contigo em todos os instantes da tua vida, auxiliando-te, inspirando-te, ajudando-te no desenvolvimento espiritual e moral, a fim de que alcances as cumeadas do progresso. Cumeada significa ponto mais elevado. Então, Ele está sempre ao nosso lado, nos empurrando para frente, falando, vai filho, vai filha, vai dar certo, acredita, tenha coragem. Ele está ali nos estimulando e como nos disse aqui, que Ele está nos inspirando. E por quantas vezes a inspiração chega, mas a gente está tão cego, revoltado, chateado, aí fica de mal com Deus, que não consegue escutar a voz de Deus. Em todos os teus passos e atividades estiveste sob o seu comando e assim prosseguirás. Como foi nos dito aqui, desde que fomos criados até o nosso desencarne, Ele está ali zelando por cada um. Deus é a força geratriz do universo e de tudo quanto existe. Não adianta nós acharmos que Ele trabalha aqui nessa questão e naquela não. Nos é dito de forma bem clara, Ele tudo preside, Ele tudo vê, Ele tudo sabe. Nada, ser algum, jamais poderá alienar-se da sua misericórdia nem do seu amor. E por que algumas pessoas brigam com o Criador? Por que algumas pessoas falam, quer saber de uma coisa? Eu desisti dele. Ele não liga para mim, ele esqueceu de mim. Ele não esquece de nenhum de nós, né? É certo que compreender Deus torna-se algo impossível na atual conjuntura do processo evolutivo. E esse parágrafo aqui fala sobre essa questão de que torna-se impossível de nós compreendermos a grandeza do Criador, porque nós ainda somos egoístas, imperfeitos, porque nós acreditamos que Ele vai nos abandonar, que Ele vai nos castigar, que se algo não aconteceu da forma que nós desejávamos, é porque, Ele não liga para mim. Então, nós temos que confiar nos planos de Deus. Temos que saber que Ele sabe o que é melhor para a Luzia, o que é melhor para a Ana Luísa, o que é melhor para o Zé Mauro. Ele conhece a cada um perfeitamente. Nós fomos criados por esse Criador e precisamos cada vez mais pensarmos nisso, colocarmos isso em prática. Sob o comando de Deus, nunca te encontrarás a sós. Jamais padecerás dificuldades e experimentarás sofrimentos antes considerados absurdos, porque a sua inspiração te auxiliará a compreender todos os acontecimentos e a trabalhar em favor do processo de liberdade e de espiritualidade. Então, como nós estamos estudando aqui, a coragem vai chegar para todos nós. Agora, o que vamos fazer com ela, o livre-arbítrio de cada um irá decidir. Não é isso, Luzia? O difícil é usar bem o livre-arbítrio, né? Antônio tem aqui mais uma mensagem.
Nós é que ainda não enxergamos com os olhos da alma. É isso mesmo. Tem muito que aprender ainda. Nossa Senhora. Somos muito limitados. Muito. E eu gostaria de trazer para vocês um pedacinho de uma mensagem do livro Vigiai e Orai, que é meu livro de cabeceira, que se intitula assim: Nunca te digas. Nunca te digas sem ânimo para continuar enfrentando as lutas do teu caminho. Nunca te digas sem amparo dos amigos que te assistem do mais alto. Nunca te digas inflexível em tuas opiniões. Nunca te digas vítimas de acontecimentos que na maioria das vezes desencadeastes. Nunca te digas sem Deus. Deus é Pai e olha sempre por todos nós. Nunca nos esqueçamos disso, né, Zé Mauro? Isso aí. Bom, nós estamos com pouco tempo, mas nós falamos aqui sobre a fé e a coragem da fé. E eu queria trazer um resumo do livro Ave Cristo, capítulo 7, um livro de Chico, porque na antiga Gália, que se tornou depois de Lyon, né, onde nasceu Kardec, em torno do ano 177 depois de Cristo, particularmente nesse local, houveram muitos mártires, muitos foram mortos em nome da fidelidade a Jesus, graças à coragem da fé que tiveram. E, durante as perseguições aos cristãos, um preposto enviado do imperador romano chega a Lyon, a antiga Gália, acomunado com os líderes locais para julgar cristãos, para condená-los à morte, a menos que eles rejeitassem o Cristo e seus ensinamentos e prestassem juramento aos deuses romanos. Um desses mártires, chamado Quinto Varro, ele serve de exemplo para a gente perceber um caso real do que é a coragem da fé. Eu não vou poder citar todo o diálogo entre o preposto do imperador e o Quinto Varro, porque é muito longo, sugiro que leiam esse livro, é muito lindo, o Ave Cristo, mas o preposto naturalmente começa dizendo que, em nome do imperador, exigia que ele jurasse lealdade aos deuses romanos. E ele responde: eu acho que qualquer um de nós, nesse momento, juraria, tá bom, eu juro lealdade, e depois eu saio daqui e vou continuar seguindo Cristo e seus ensinamentos. O que acontece é que, na mente desses mártires, esses homens estavam, como já foi dito, acho que foi a Luzia, que o espírito deles já estavam tão amadurecidos, nem passava em mente um pensamento desses. Eles vão dizer o que é verdadeiro, o que é do seu coração. Eles têm a coragem da fé, né? É assumir a fé no sentir, no pensar, no falar e no agir. E ele diz: ilustre legado, consoante as lições do meu mestre, sempre dei a César o respeito que César espera de mim. No entanto, não posso sacrificar aos ídolos romanos, porque sou cristão e não desejo abandonar a minha fé. Gente, nós temos aqui um exemplo enorme da coragem da fé, porque aqueles cristãos da época sabiam, ele estava ali sendo julgado, e ele negar, aceitar os deuses romanos significava a sentença de morte. E ele sabia disso, né? E aí o preposto se irrita, diz que é um insulto, porque ele não usou de violência em momento nenhum. Por mais que o preposto o agredisse, cheio de orgulho, ele sempre muito sereno, com muita humildade, ele chega a pedir desculpa em determinado momento, mas, enfim, no final, ele diz: confessais, então, o preposto, o vosso conluio com a seita maldita dos nazarenos. E ele diz: não vejo qualquer maldição nela. Os seguidores do evangelho são amigos da fraternidade, do serviço da bondade e do perdão, sempre respondendo mal com bem, sarcasmo com a gentileza. A postura ferina e agressiva do preposto, ele respondia com serenidade e brandura. Isso é a coragem da fé. E aí existe lá uma discussão, o preposto fala um monte de impropérios, e ele responde que Deus, por sentir-se o irmão maior da humanidade, como se Jesus, né? Como se Jesus fosse realmente o nosso irmão mais velho. E né?
o mundo não necessitava mais de força bruta e violência, mas do valor moral para compreender a grandeza do Espírito eterno. E aí continua, e no final, o preposto diz: você sabe que eu posso condená-lo à morte? E aí nós lembramos quando Pilatos disse para Jesus também, né, que poderia livrá-lo. E Jesus diz a ele: tu não terias poder se não fossem conferidos pelo meu Pai. Eu presto o respeito e obediência ao meu Pai. Se ele te deu o poder, assim seja feita a vontade dele. Jesus responde assim a Pilatos, quando Pilatos diz: eu tenho o poder de te condenar à morte. Então, o quinto varro diz algo muito parecido e diz para ele: obedeceis a César, condenando o que vos aprouver. Já eu obedecerei ao Cristo, submetendo-me à vossa vontade. E foi condenado ao martírio e à morte. E morreu com essa coragem da fé. Isso é a coragem da fé. Isso é estar com Deus sempre. Ana Lu. Bom, eu gostaria de encerrar trazendo uma mensagem do livrinho Terminando Bem Seu Dia. É um livro cristão, não é um livro espírita, mas eu acho que essa mensagem vai se encaixar perfeitamente para a noite de hoje. Ela é intitulada Deixe Deus Ser Deus. Pois quem conheceu ou compreendeu a mente, os conselhos e propósitos do Senhor, que o possa instruir, guiá-lo e orientá-lo. Não é trabalho seu dar orientações, conselhos e direção a Deus. Seu trabalho é ouvi-lo e deixar ele lhe diga o que está acontecendo, o que você tem de fazer a respeito, deixando o resto para ele fazer, de acordo com o conhecimento e a vontade dele, e não conforme sua própria vontade. Deus é Deus e você, apenas um ser humano. Você precisa reconhecer essa verdade e simplesmente confiar a Ele, porque Ele é maior do que você em todos os sentidos. Você foi criado à imagem dele, mas Ele é quem está acima e além de você. Os pensamentos e caminhos dele são mais altos do que os nossos. Assim, ouça Deus nesta noite, seja-lhe obediente, e ele lhe ensinará o caminho que deve seguir. Lance sobre ele seus cuidados, libertando-se do peso de todas as suas cargas e durma tranquilamente. Que todos nós tenhamos uma noite de muita paz e de muitas bênçãos de Deus. Com certeza, esse tema é um bálsamo, né, para os nossos corações. Vamos dar boa noite para os nossos amigos? Boa noite, Clemilda. Boa noite, Clemilda. Minha tia linda, Edila. Clemilda. Nosso sócio de carteirinha, Antônio Porto. Edileuza Santos. Daniela Anjos. Oi, Dani. Luiz Otávio, muito obrigada por esta aula. Foi um bate-papo, né? Quem somos nós? É um bate-papo entre amigos. E obrigada também, boa noite àqueles que estão nos assistindo, mas não conseguem deixar a mensagem, que vão assistir mais tarde. Meu amigo Samuel, que sempre nos assiste, mas não consegue deixar a mensagem. E agradecemos a todos, pedimos que deixem o like, não esqueçam de deixar o like, isso é muito importante para o programa, para a rádio, para acionar o sininho. E não sei se vocês repararam, no início da transmissão, agora temos um clube do livro espírita. São R$ 28,50 mensais e chega o livro na sua casa, em qualquer lugar do Brasil. Vale a pena. Então, pagar pelo Pix, e o livro chega. Um livro a cada mês. Isso é muito bacana.
Vamos orar? Vocês têm mais alguma coisa, alguma mensagem para dizer? Eu quero agradecer a todos mais uma vez. Então, Zé Mauro, faz para a gente a prece de agradecimento e encerramento. Nossa, claro. Então, irmãos, vamos respirar fundo, fechar os nossos olhos, elevar os nossos pensamentos e dar graças a Deus, graças ao nosso querido Mestre Jesus. E só podemos ter um coração cheio de gratidão nesse momento, Pai, por essa hora de estudo tão bonita que nos comove e nos toca. E te pedimos, Pai, que esses nossos guias, que certamente estão aqui ao nosso lado, ao lado de cada um de nós, os espíritos amigos, nos animem na coragem da fé. Dentro da nossa pequenez ainda, mas que nós possamos manter a coragem da fé até onde já chegamos, e ela só crescerá dia a dia, porque estaremos recebendo todos os dias gotinhas como essas que recebemos agora durante esse programa. Muito obrigado, Pai, e dai-nos força para encarar frente a frente a verdade com a nossa fé raciocinada. Graças a Deus e graças a Jesus. Graças a Deus. Boa noite a todos. Até a próxima terça-feira, no mais um programa Viver no Mundo, pela Web Rádio Cristo Consolador. Tenham uma excelente semana. Que Deus abençoe a todos. Boa noite, Ana. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia. Boa noite, Ana Lu. Boa noite a todos. E uma boa semana. E nos encontramos aqui a qualquer dia no YouTube e terça-feira que vem ao vivo com mais um tema certamente extremamente amoroso. Boa noite, pessoal. Até a próxima terça-feira. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.